O número de sanções contra a Rússia entrou em um nível sem precedentes e mostra a força da justiça libertária. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rússia está sendo alvo de um enorme número de sanções e retaliações econômicas por parte da comunidade internacional. Por óbvio, não há espaço para questionar a culpa de Putin e da Rússia. A invasão da Ucrânia, um país soberano e pacífico, pela Rússia, com o uso de força militar causando inúmeras baixas entre civis, é evidentemente um ato covarde e cruel para o qual nenhuma justificativa, propósito ou explicação racional pode ser usada. Porém, a Rússia tem armas nucleares. Ninguém tem dúvida que mesmo a Rússia tendo um poderio militar convencional relativamente alto para um país economicamente pequeno, não seria páreo para os exércitos ocidentais. Porém, entrar numa guerra seria uma atitude extrema, visto que a Rússia tem armas nucleares. Resta, portanto, a opção das sanções econômicas. E não se deve subestimar a força dessas. Estão em curso, no momento, 5 tipos de sanções contra a Rússia. Algumas muito eficazes, outras nem tanto. O primeiro tipo são sanções a indivíduos russos. Esse tipo de sanção tem o objetivo de lançar as pessoas mais ricas e poderosas da Rússia contra Putin. Infelizmente, essas sanções têm o efeito também de tornar essas pessoas menos ricas e poderosas, justamente por terem seu patrimônio invadido. Lógico, existem alguns questionamentos quanto a essas sanções serem éticas do ponto de vista libertário, afinal, as pessoas russas não têm culpa de Putin ser um idiota, principalmente porque as eleições lá são claramente manipuladas. Apesar disso, é possível fazer o caso que muitos desses bilionários russos, embora não estejam diretamente no governo, têm muitos negócios e relações com o governo de lá. De qualquer forma, essas sanções não são particularmente preocupantes ou efetivas. Até aqui, pouca coisa muda. Segundo, são as sanções comerciais entre países. Muitos países têm bloqueado a compra de insumos e produtos russos, bem como a venda desses produtos, em alguns casos até a passagem desses produtos por seus territórios. Essas sanções são bem mais efetivas, porque o próprio governo vê suas finanças murcharem. Menos venda de produtos, menos impostos coletados, menos dinheiro entrando nos cofres do governo para manter o esforço de guerra. Essas sanções atingem Putin muito mais diretamente. Guerras custam caro e sem dinheiro entrando, com a economia nacional dificultada, é muito mais complicado manter o esforço da guerra. Lógico, da mesma forma que o primeiro item, isso também faz com que muita gente na Rússia se volte contra Putin, o que é mais um efeito desejável. Porém, Putin sabia da possibilidade desse tipo de sanção. Ele acreditava, porém, que a guerra seria curta. Se a vitória fosse rápida, a situação estivesse consumada em poucos dias, sequer daria tempo para o Ocidente organizar tais sanções. Ele contava também com o fato de que a Europa depende muito do óleo e do gás russo, e que, portanto, se oporia num primeiro momento a tais sanções. Isso de fato aconteceu, mas essa resistência durou poucos dias. E vale a lógica, a dependência em negócio é sempre dos dois lados. A Rússia também depende da Europa comprando essas commodities para manter sua economia. O fato é que Putin esperava que a Europa demorasse a tomar uma decisão e nesse meio tempo a guerra já estaria resolvida, as sanções não fariam mais sentido. Esse foi um erro do Putin, mas ainda assim um elemento que ele esperava. Para evitar este problema, ele garantiu que as reservas russas estivessem em seu maior patamar em muitos anos antes da guerra, e diversificadas entre dólar, euro e ouro. Ele levou um golpe duro, mas um golpe que ele estava preparado aqui. Mas o terceiro tipo de sanção ele não estava preparado. Foram as sanções econômicas diretas. A Europa, os Estados Unidos e até a Suíça congelaram todos os bens do governo russo, o que incluiu até metade de sua reserva. Mais que isso, retiraram a Rússia do SWIFT, o que faz com que se torne muito mais complexo fazer transações comerciais e econômicas com a Rússia. Praticamente isolaram o país do comércio mundial. A Rússia tem como usar outros sistemas, fazer negócios com a China, lógico que tem alternativas, mas tudo isso leva mais tempo, tudo é mais complicado de fazer, e isso faz com que a Rússia perca competitividade no mercado.
A bolsa russa não abre desde a invasão. Se abrir, desaba. Mas as ações de empresas russas negociadas na Europa já caíram 90%. A Rússia já está em insolvência, classificada como default técnico por agências de risco. Não consegue mais pegar empréstimo com ninguém. O rublo, a moeda local, já desvalorizou 40% e as perspectivas não são boas para o futuro. Isso foi um golpe que Putin não esperava. Essas sanções são inéditas, nunca foram adotadas contra grandes economias no mundo. Literalmente segregaram a Rússia da economia mundial. A Rússia ainda tem a China como parceira comercial, mas isso significa agora que ela está na mão da China. A China pode cobrar o que quiser para manter a Rússia viva e pode ter certeza que vai cobrar. Não tem amizade em ninho de cobras. Até a Suíça, que passou as duas grandes guerras do século passado se declarando neutra, rompeu essa neutralidade e congelou ativos russos. O motivo disso é óbvio. A Suíça se viu acusada de conivência com nazistas por ter ficado neutra. Numa situação em que há claramente um lado errado e um lado certo, ficar neutro se torna conivência com o mal. Pega mal por muito tempo. A Suíça não quer errar de novo. E esse golpe Putin não esperava, porque nunca havia acontecido. As reservas dele, a bem dizer, não servem para nada, ele não tem como usá-las. Até aqui já seria possível dizer que a Rússia foi quebrada, quebraram as pernas da Rússia nessa guerra. Mas não parou aí. Houve um quarto tipo de sanção, que foram as sanções de empresas privadas. Muitas empresas decidiram não vender mais para a Rússia. Apple, TMSC, Visa, Credit Card, Maersk Containers, um monte delas. Abrir mão de um mercado como a Rússia é ruim para essas empresas. Mas, de fato, as empresas acabam lucrando mais com a publicidade desse tipo de ação contra uma força claramente ruim. E embora o impacto de uma única empresa contra toda a economia de um país possa ser pequeno, isso não é mais tão claro assim no mundo atual. Nenhuma outra empresa do mundo inteiro tem a tecnologia de chips da TMSC. O iPhone é o telefone de escolha de 10 entre 10 socialistas. Tem outros parecidos? Tem. Igual ao iPhone, só o iPhone. Visa e Mastercard controlam todo o mercado de pagamentos do mundo, e as empresas de fretamento têm quase um monopólio no envio dos bens. Essas sanções de empresas podem doer muito mais que as sanções de alguns países. E, novamente aqui, são sanções inéditas. Nunca haviam acontecido antes. Bom, também houve um quinto tipo de sanção que aconteceu, que foram as sanções culturais e esportivas. A Rússia está fora da Copa do Mundo, está fora das Olimpíadas e de mais um sem número de festivais e encontros. Embora esse tipo de sanção tenha uma linha fina no que tange a ética libertária, afinal, qual a culpa da seleção russa das políticas do Putin? No final das contas, entende-se que ninguém deve ser obrigado a fazer negócio com ninguém. Portanto, é eticamente libertário encerrar contratos. Talvez possam ter exagerado em alguns pontos, como a faculdade que está querendo cancelar Dostoiévski, uma enorme perda para os alunos, que também não tem nada a ver com o Putin. Embora eu ache isso exagerado, isso não está contra a ética libertária. A Rússia vai quebrar em poucas semanas nesse ritmo, a menos que volte atrás na guerra e busque negociações de paz, busque a arbitragem para resolver o conflito. Sim, infelizmente, o Putin continua tendo o botão da bomba atômica, mas ele sabe que se recorrer a isso significa a certeza da aniquilação da Rússia. Será todo o mundo contra um único país. Todo mundo vai sofrer, é verdade, mas a Rússia vai levar o pior. O fato é que existe a possibilidade dos boicotes serem realmente efetivos e acabar punindo Putin por essa ação desastrada de iniciar agressão contra pessoas pacíficas. Como eu destaquei aqui já em vários vídeos, o boicote social é um mecanismo libertário, é parte central da justiça libertária. Podemos estar vendo na prática o uso de uma solução libertária para resolver um problema que, olha só, na solução estatal atual, na justiça atual, seria insolúvel. O boicote social é aquela ação em que muitos indivíduos em uma sociedade deixam de interagir economicamente e socialmente com um ou mais indivíduos como resposta a uma agressão desse a outros indivíduos. O boicote social, algumas vezes chamado de cancelamento, é libertário por um motivo simples. Não envolve o uso de violência contra pessoas pacíficas. É verdade que é um mecanismo muitas vezes mal usado. Temos visto instâncias de pessoas cancelando outras por terem dito uma frase infeliz,
como foi o caso do Monark. Mas entenda, ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Se as empresas patrocinadoras quiseram tirar o patrocínio, é direito delas. Nenhuma agressão aconteceu aí. É o que eu sempre repito, o boicote social é um mecanismo libertário, muitas vezes mal usado, infelizmente, mas ainda assim justo e ético. A justiça libertária, vocês sabem, é voluntária. Se você tiver curiosidade de entender como funciona uma justiça libertária, sem coação, apenas voluntariamente, eu explico isso em mais detalhe numa playlist sobre isso no canal Ancapsu Classic. Mas a gente pode entender que a justiça voluntária funciona em um monte de situações. Se você tem um problema com seu vizinho, você pode, sozinho ou através da sua empresa de segurança privada, acionar um tribunal privado, um árbitro independente, para resolver a pendenga entre vocês. Nem você, nem o seu vizinho são criminosos, houve algum tipo de problema. Então é interesse de ambos resolver este problema. Isso funciona muito bem. Mas o que fazer com criminosos? O cara apontou uma arma para você e roubou sua carteira. Você vai propor a ele um tribunal privado para resolver a situação? Ele não vai aceitar, né? Lógico. Para esses casos, aplica-se o boicote social. Percebe-se que esse tipo de boicote foi mal aplicado no caso do Monark. Ele não iniciou agressão contra ninguém. Eu tenho certeza que ele se disporia a entrar numa justiça privada para resolver essa pendenga com os patrocinadores e com quem mais tenha se sentido prejudicado pela frase dele. Ele não tem interesse em fugir da justiça. Mas alguém que inicia agressões contra outras pessoas, por exemplo, um ladrão, um mafioso, um governo, ele não aceita ser julgado por um tribunal. E na ética libertária não há coação, você não pode obrigar as pessoas a alguma coisa. Não tem como mandar a polícia na casa do cara prender ele. A saída é sempre o boicote social. E daí muita gente torce a cara. Ah, mas botar o nome do cara numa lista de ladrões conhecidos não vai fazer nada? Ele não vai nem sentir, tem que mandar a polícia ir lá bater nele, não sei o que lá? Ao que eu contraponho agora o exemplo do Putin. Certamente, nesse momento, o maior criminoso de nossa geração. Não sei o número de vítimas na Ucrânia, mas certamente as mãos de Putin já têm sangue de centenas, milhares de inocentes e os números estão subindo. Putin aceitaria ser julgado em um tribunal privado, por um outro país, por um árbitro isento? Certamente não. Então o boicote está sendo usado da forma correta aqui. E, lógico, é cedo para cantar vitória, para dizer que o boicote funcionou, conseguiu punir Putin. Pode ser que ainda exista socialismo demais no mundo ainda, pode ser que ainda não estejamos preparados para a justiça libertária, mas é certo dizer que neste momento a justiça libertária é a nossa melhor chance de paz e de punirmos o criminoso do Putin e fazermos justiça no mundo. A justiça estatal jamais alcançaria algo que a justiça libertária está perto de alcançar. O mundo está rumando para o libertarianismo, simplesmente porque as únicas soluções que funcionam em um ambiente de informação descentralizada e distribuída que vivemos são as soluções voluntárias, são as soluções libertárias anarcocapitalistas. Se a justiça libertária conseguir fazer justiça com o pior criminoso da nossa geração, eu não quero mais ninguém falando: ah, mas o ladrão não iria querer entrar na justiça privada voluntária. Sim, o ladrão vai querer, porque o boicote social é muito pior para ele. O boicote destrói uma pessoa muito mais do que ela enfrentar a justiça e cumprir a pena. A justiça voluntária, libertária, baseada na ética, é o nosso futuro. E o criminoso Putin deixa isso claro em cada bomba matando civis na Ucrânia. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!